Não devemos cansar de esperar o Senhor, de ler a sua palavra, de ouvir a sua palavra. E é bem-aventurado, diz o Senhor, aqueles que ouvem, aqueles que lê, aqueles que guardam as palavras desta profecia, isto é, das Sagradas Escrituras. Levítico capítulo 23, verso 39. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º, haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores frondosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vós alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Temos falado a ordenança divina sobre o uso da palmeira para as tendas, as cabanas, onde o povo da antiga aliança deveriam permanecer durante 7 dias, sem nenhum conforto do lar, sem levar nada de luxúria, mas somente estariam lá, num lugar humilde, simples, perante o Senhor, sem nenhum engano, nenhuma vantagem material, mas que lembrassem só de adorar o Senhor, se alegrar no Senhor, perante o Senhor, o vosso Deus, e isto por 7 dias. Salgueiros de ribeiras. Seria a palmeira e o salgueiro. Seus ramos, suas folhas, e já meditamos a revelação de Deus sobre a palmeira. Agora vamos para o salgueiro. Como a palmeira, existem numerosas espécies. Eles crescem à beira d'água, nos banhados, nos brejos, nos pântanos, e parece que não tem muita utilidade à semelhança da palmeira. Porém, tudo que Deus manda deve ser obedecido, e aqueles que obedecem o Senhor não serão envergonhados, confundidos, mas sim terão vantagem, porque Deus não falha, não muda, Ele é Deus, Ele é o Eterno. Os salgueiros se curvam, enquanto a palmeira não. Então nós podemos aqui começar a enxergar, entender que o salgueiro cresce à beira da água, não é lugares firmes. Isto é para revelar à igreja, ao homem, tanto a igreja da antiga aliança como da nova aliança, que dependemos
unicamente do Senhor. Os salgueiros se encurvam ou se curvam, como também devemos ser flexíveis no arrependimento, o dobrar o joelho, as rodilhas perante o Senhor, invocar o nome de Deus, reconhecer a nossa fragilidade dentro destas cabanas, destas tendas, cobertas de palmeira e de salgueiro, e meditando nos ramos, nas folhas, na árvore, no lugar que elas nascem, que elas crescem, para que servem, e tudo é um evangelho, é uma Bíblia, é uma lição divina para os peregrinos que não têm a sua pátria neste mundo e que cada ano deveriam recordar: não somos daqui, o Senhor nos chamou para fora do mundo, somos a igreja do Deus vivo, e aprender com todas estas coisas. Aleluia. O salgueiro é fraco, porém a palmeira é forte. O que nos ensina que não devemos confiar em nós, nos homens, seja o homem quem for, príncipe, governo, espiritualmente não. Reconhecer a nossa debilidade, sentirmos a necessidade dentro dessas tendas. Aqui não tem televisão, não tem um aparelho de som, aqui não tem um forno, aqui não tem tanta comida, bebida, iguarias, não. Aqui eu tenho que me alegrar unicamente no meu Senhor, no meu Deus. Olharmos para dentro de nós, porque em suas propriedades, em seus trabalhos, em suas ocupações, eles esqueciam do Senhor. E quando se esquece do Senhor, meus ouvintes, a pessoa passa a confiar em si mesmo, a olhar para dentro de si, achar que ele é o tal, não tem que orar, não tem que dobrar o joelho, não tem que cantar, não tem que ouvir ninguém pregar a palavra, não tem que congregar, não tem que ajudar a obra de Deus, vai se tornando um anticristo. Como diz a nova era, descubra o Cristo que está ou que há dentro de você. E o que é que a pessoa vai descobrir? Que ele é um Deus, porém a Bíblia diz falso. Maldito o homem que confia no homem. O homem não pode confiar no outro homem e nem no homem que é ele mesmo, mas confia no Senhor. Casa de Israel, povo de Deus, igreja de Deus, somos falhos, cheios de defeito, pecadores, sujeitos a cair, a morrer. Devemos confiar no Senhor. Por isto o salgueiro revelava para cada um que estava debaixo das suas ramas, das suas folhas, da sua sombra: você é fraco, é só Jesus Cristo que é forte. Dissemos que a palmeira é limpa, mas o salgueiro é sujo. Por que é sujo? Porque é rasteiro, é baixo. As enchentes, o lodo, as sujeiras, a lama, alcança ele, suas folhas, seus galhos. Temos que olhar para dentro de nós e ver a necessidade de ser lavado.
limpiados no sangue da aliança, no sangue de Cristo, na fonte da purificação. Então a palmeira era uma mensagem de um lado, e o salgueiro era uma mensagem de outro lado. Você tem que curvar perante Deus. Você é fraco, você é sujo. Você tem que se arrepender, confessar os seus pecados, ser batizado nas águas por imersão, em nome de Jesus Cristo, e continuar purificando pela palavra, ouvindo a palavra. Eu disse que a palmeira cresce de dentro para fora. Os brotos, as folhagens novas, ela vem do coração, do interior, vem limpa, é limpa. Porém o salgueiro, ele cresce por fora. Os brotos, as folhas, é por fora. E assim que brota, que sai, as folhas, os ramos, já começa a pegar sujeira. Animais do pântano habita, se esconde debaixo do salgueiro. O hipopótamo, principalmente, abriga entre os salgueiros, mas há outros tipos de animais do lodo, da lama. E que situação fica aquelas árvores, e esta era para ser usada nas tendas. Interessante, não está escrito que os peregrinos, que os exilados penduravam suas harpas na palmeira. É alta demais, é frondosa demais. Era difícil subir até lá para cortar as folhas, mas está escrito que os hebreus, o povo de Israel, lá na Babilônia, desterrado, exilado, peregrinando pela terra, pelo mundo, penduravam suas harpas nos salgueiros. É baixo, está ao alcance, qualquer um poderia estender suas mãos com a harpa e pendurar, ainda que num lugar sujo, até mesmo imundo, num lugar desprezível. Pecaram contra Deus, foram entregues aos inimigos, não deram valor ao culto verdadeiro, ao templo, não cantaram com temor perante Jeová. Agora em terra estranha, só lembrança, só memória, só recordação, e penduravam onde podia sofrer danos, enferrujar, porque eles não queriam tanger, tocar e nem cantar os hinos do Senhor. Os inimigos se aproximavam, conheciam bem o testemunho, a habilidade dos filhos de Deus em sua pátria, em sua terra, em sua cidade, no seu templo. Eles encantavam qualquer um quando tocavam e quando cantavam os cânticos a Jeová. Louvai o Senhor é bom, a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. A música era mais bela, os ritmos eram contagiantes, emocionantes, e os inimigos
que os tinha levado cativo por desobediência, por rebeldia, aproximavam deles e pediam: cantem para nós ouvir um dos cânticos, pelo menos um dos cânticos que vocês cantavam em Sião. Tristeza estava em baixa, não tinham ânimo, nada de espiritualidade, os olhos cheios de lágrima, o coração quebrado, voltava para os inimigos e tentavam dar uma explicação. Como nós vamos cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Não dá certo, não combina, não é próprio. Como nós vamos entoar um dos cânticos do único Senhor, do verdadeiro Deus, do único Deus, num país de deuses, de imagens, de ídolos, de idolatrias fabricados pelas mãos dos homens? Não tocaram, não cantaram. Então destas palmeiras deveria ser colhido as folhas para as tendas e entrar nas águas, no lodo, para colher o salgueiro, porque a palmeira diria: você tem que ser forte, você tem que ser firme, você tem que ter fé, você tem que ser um vencedor. Porém o salgueiro dizia: olha para dentro de você e veja o que você é. Barro, vaso, pobre, necessitado. Você precisa buscar o Senhor e se alegrar no Senhor. Convido os irmãos para nós orar, para nós falar com Deus em mais esta oportunidade, em nome de Jesus. Jesus, Lord. Senhor, nós te louvamos, porque temos liberdade para te louvar. Em qualquer lugar, no Espírito Santo, na tua presença nós te louvamos, por ouvir a tua voz, a tua palavra que nos ensina, e meditar na revelação do Senhor Jesus Cristo, que lá no passado eles se alegravam com a sombra, com o tipo, com a figura, com o símbolo. Mas a igreja, Senhor, ela tem chegado na divindade de Jesus Cristo, no seu Espírito Santo. A igreja tem entrado, ó Senhor, onde o véu que separava foi rasgado. Não há mais separação, não há mais empecilho, impedimento. E o teu servo e a tua serva com o rosto e a cabeça descoberta, sem véu, pode falar em novas línguas pelo Espírito Santo, pode profetizar pelo Espírito Santo, pode chorar e sorrir de alegria, e pode cantar numa linguagem sábia, entendida, e pode cantar também numa linguagem dos anjos, ó Senhor, sem entendimento da mente, mas que edifica a si mesmo, pois a igreja tem o Espírito Santo, tem Deus, tem a divindade, e não precisamos mais dessas figuras, destas sombras, porque Deus tem nos encontrado e tem feito do seu servo, da sua serva, uma casa, uma habitação,
o teu templo. O Senhor não está longe, à distância. O Senhor está junto, está dentro de cada crente, mais perto do que a própria respiração. É só chamar pelo teu nome. Jesus, dizas, Jesus, Jesus, dizas, Senhor. E o Senhor se manifesta em glória sobre aqueles que temem, sobre aqueles que são peregrinos nesta terra. Abençoe a tua igreja, a igreja do ar. Guarda o teu povo. No teu nome, Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.